O programa Caminho de Sucesso recebe no dia de hoje, com muita satisfação, o senhor Aparecido Marrone. O senhor Aparecido Marrone, ele é franqueado da Porto Belo Shopping, aqui em Maringá, Umuarama e Campo Mourão. Senhor Marrone, muito obrigado aqui pela sua presença no nosso programa. Agradeço, Yamazaki, essa oportunidade e estou à sua disposição para responder ao seu questionário. Senhor Aparecido Marrone, ele representa uma das principais empresas do país na área de revestimento. Então eu gostaria que o senhor primeiro falasse da sua trajetória de vida. O que o senhor fez, quais foram os passos que o senhor fez, a viagem que o senhor, naturalmente, exerceu até chegar à condição, hoje, de franqueado da Porto Belo Shopping. Yamazaki, a minha trajetória ela é bastante longa, dado já a minha idade, mas para a gente ser bastante objetivo, eu sou paranaense de Colorado, uma cidade vizinha de Maringá, sou o único filho da família que é paranaense, sou irmão de uma família de 9, sou, portanto, o caçula da família. Aos 22 anos eu resolvi sair da área agrícola e ir para Londrina, e lá procurei uns estudos e comecei a trabalhar também. Tive a infelicidade de, no ano que eu fui para Londrina, perdi a minha mãe e comecei a fazer ciências sociais. Isso me deu um ano apenas de curso. Acabei, antes inclusive fiz vestibular para engenharia, não consegui resultado e ainda fiz o primeiro período de matemática. Posteriormente eu tive uma promoção na empresa que eu trabalhava, que era na Brasilite, que é do grupo Saint-Gobain, e ela me deu uma oportunidade para mim viajar, e aí eu ia ser representante comercial. Fui representante comercial até no ano de 84, 83, final de 83, foi quando eu recebi uma promoção para gerenciar a empresa em Cuiabá. Mas em função das questões familiares, eu preferi me estabelecer aqui na região e me estabeleci em Paranavaí com uma loja de materiais de construção. Fato que me trouxe até Maringá, em 89, quando abri a Marrone Acabamentos, e posteriormente fui convidado pela Porto Belo para ser empresário da Porto Belo, sendo franqueado da Porto Belo Shop. Foi uma eu fui o 10º a assinar o contrato e o 4º a iniciar a trajetória. Então eu sou um dos primeiros. Muito bem. Então o senhor está já há mais de 20 anos, junto com a Porto Belo, caminhando junto 22 anos. Na Porto Belo, sim. Isso. Então eu gostaria, senhor Marrone, que o senhor falasse um pouquinho da Porto Belo, O senhor conhece um pouco a história de vida e o que é Porto Belo Revestimento, a fábrica, o que é Porto Belo Shopping, para nós conhecer um pouco mais. Olha só, quando eu tinha a empresa Marrone Acabamentos, que era uma empresa especializada só em acabamentos, e diga-se de passagem, foi a primeira empresa com o nome Acabamentos na cidade de Maringá, a Porto Belo já era uma empresa que me trazia materiais que estava no nível que eu queria trabalhar. Naquela época eu já buscava um diferencial, eu queria ter uma loja diferenciada. Então tudo aquilo que você procurava de peças especiais na área de acabamentos e de metais, você encontrava lá. E essa fusão, essa conversa com a Porto Belo amadureceu facilitou o nosso contato para que eu viesse a ser um franqueado da Porto Belo quando ela constituiu a franquia. Correto. Então a indústria Porto Belo é uma indústria que nasceu há 33 anos atrás, é uma jovem indústria, hoje produz 1.800.000 metros de cerâmica. Ela fatura entre as 3 maiores do Brasil, ela está entre as 3 maiores que fazem o faturamento. E tem também o canal de exportação, ela tem duas subestações de atendimento nos Estados Unidos, tá certo? E também atende a Europa, tá? Embora as exportações tenham caído nos últimos tempos. Muito bem. E Porto Belo Shop é o que é? Um braço da Porto Belo? Fábrica? A Porto Belo Shop é o seguinte, como a Porto Belo era um produto de vanguarda, é ainda um produto de vanguarda, nos idos de 98, 97,
96, começou-se a estudar uma rede de franquia de lojas de acabamentos, coisa que até então ninguém acreditava. E a Porto Belo, como ela tinha produto de ponta, os produtos se mesclavam aos demais produtos nas lojas de multimarcas, de varejo, de maneira geral, e ele não tinha o destaque necessário. E a empresa se viu na necessidade, utilizando de alguns exemplos internacionais, de montar uma rede de franquias. E hoje existe 110 lojas no Brasil, tá, de franquias, e é uma rede que deu muito certo, está dando muito certo, e com isso o nosso produto chega na ponta mais valorizada. E as franquias são assim, escolhidas a dedo, a cidade, por zona, como que funciona assim? Só assim, de forma simplificada. Primeiro, a Porto Belo divulga o interesse de qualquer cidadão brasileiro, talvez até nem brasileiro há necessidade de ser, mas que tenha um perfil para fazer a gestão desse tipo de negócio, de operar uma empresa como essa, e principalmente ter um domínio sobre uma região geográfica. Ela procura se estabelecer com uma loja normal, como a minha de Maringá, numa região de aproximadamente 1 milhão, 1.200.000 habitantes. E como as minhas lojas compactas de Campo Mourão e Umuarama, numa região de até 400, 500 mil habitantes. E aí hoje você então tem as franquias Maringá, Campo Mourão e Umuarama, né? Exatamente. Aí eu gostaria de ir agora para uma outra questão. Todas as empresas, eles para se consolidar e manter no mercado, naturalmente eles têm que estar sempre numa ponta chamada inovação tecnológica, que é uma grande realidade. O aperfeiçoamento do pessoal também é uma realidade, a qualificação do pessoal para que possa bem atender todos, não só atendimento pessoal, com educação, etc., como também conhecimento técnico, né? Como é que a Porto Belo Shopping investe nessa questão? E o senhor também como franqueado, como é que vocês tratam isso aí? São feitos treinamento, aperfeiçoamento? Vocês vão lá na fábrica receber instrução? Gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão. Olha, é importante ressaltar, e eu vou pegar carona naquilo que eu mesmo disse, né? Porque a Porto Belo se obrigou a abrir uma rede de loja para fazer com que o produto dela chegasse melhor. Porque, tecnicamente, a nível de produção, a nível de volume de produtividade, a nível de qualidade, a Porto Belo já é uma empresa de vanguarda. Ela está na ponta na produção de produtos, tanto é que consegue vender para a Europa, o berço da cerâmica. Tá? Então ela começou a importar o porcelanato da Itália, tá certo? Hoje a Europa nos compra porcelanato. Uma das provas de que ela investe muito em tecnologia, e é o grande trunfo, eu acho, da Porto Belo, é que hoje existe uma série de pessoas, de empresas vendendo produto chinês aqui no Brasil. Não é novidade para ninguém que a China está chegando com volumes extraordinários de produtos e de mix de produtos aqui no Brasil. O que a Porto Belo fez? A Porto Belo foi à China, locou uma unidade industrial, tá certo? Trouxe da China alguns técnicos, treinaram os técnicos aqui no Brasil, tá certo? E levaram os técnicos brasileiros para lá. Então, qual é o diferencial da Porto Belo a nível de produto, por exemplo, que chega da China? É outsourcing. Nós vamos à China, locamos uma unidade industrial, uma linha de produção com técnicos brasileiros e técnicos chineses com competência do nível brasileiro. Seu Marrone, toda pessoa que tem sucesso, ele naturalmente se apoiou em vários alicerces, ele se apoia em alguns pilares, né? Eu gostaria que o senhor discorresse quais os principais pilares que o senhor relacionaria no rol daqueles que o senhor entende que foi fundamental para o senhor chegar à condição que está hoje, enfim, de alcançar, vamos dizer assim, um caminho de sucesso. Yamazaki, eu considero que o ser humano, seja ele do sexo masculino ou feminino, seja ele capacitado culturalmente ou não, quando ele investe no negócio, ele precisa ter uma certeza absoluta. Ele tem que saber o que ele não pode fazer. Isso ele tem que saber. O que ele pode fazer, ele pode saber e tratar disso com uma certa
um certo cadenciamento, tá certo? E eu imagino até que os maiores valores que tem entre os gestores de negócio, os operadores de situações, os grandes empresários, estão em cima daqueles que erraram também. Porque o erro é um fator primordial para que você avance. Porque se você for inteligente, você erra uma, você erra duas, mas você não erra três. E a moral, a ética, o berço, tá certo? Eu vim de uma família humilde e meu pai sempre me disse: seja digno até o dia da morte. Seja honesto, seja correto. Não precisa escrever, responda pelos seus atos. Isso eu tenho feito e Deus tem sido muito generoso comigo. Você poderia apontar alguns diferenciais, tanto da sua empresa como da Porto Belo, que o identifica entre os diversos concorrentes ou pessoas do segmento? Olha, a Porto Belo Shop é uma empresa que nasceu, existe um pacote de treinamentos que se faz dentro da própria rede de franquia que ela nos oferece, eu faço a minha mini convenção anual e sempre levo alguém com característica de merchandising, de marketing, de conhecimento na área de tecnologia, sobre assuntos de vendas, palestras de otimismo, enfim. Então, o meu pessoal é um pessoal treinado, tanto que o meu pessoal talvez seja uma das equipes mais bem pagas de todas as empresas de franquia ou até da atividade. O grande vilão da Porto Belo realmente, o grande trunfo da Porto Belo, melhor dizendo, é que é uma empresa de vanguarda. Tem qualidade, tem produto e o produto chega na frente com um atendimento perfeito. E eu vou dizer para você, eu posso até hoje ser o segundo que melhor atende Maringá, o terceiro, mas eu não aceito. Eu tenho que ser o primeiro. Não há problema se você não comprar na minha loja, porque são vários os fatores que te levam a não comprar ou comprar na loja. Mas o mau atendimento, isso não é possível acontecer na minha loja. Isso é impossível. E nosso atendimento é cravado em cima de que o nosso patrimônio é o nosso cliente. Nós recebemos hoje o senhor Aparecido Marrone, que realmente está nos dando uma entrevista brilhante. Como nós somos, digamos, um pouco controlado, escravo do horário, e eu gostaria, para encerrar, que o senhor nos desse uma mensagem importante. Mensagem esta, que o senhor dirigisse aos telespectadores, que fosse instrumento de paz, sucesso, mas ao mesmo tempo de harmonia, de edificação de uma sociedade mais justa, mais íntegra. Como é que nós conseguiríamos uma sociedade onde haja melhor distribuição de renda, haja mais paz, mais harmonia, não haja essas guerras todas que nós estamos tendo, e mais também até a própria conduta que a gente está vendo todo dia, denúncia no jornal, na imprensa. O que você daria de mensagem para a população? Como nós conseguiremos chegar numa sociedade nessas condições? Yamazaki, a verdade, a honestidade, não é coisa que se adquire comprando. Achando uma loja, né, um supermercado, empacotado, né? Isso são coisas que nascem dentro de você. Então, se talvez fôssemos nós, da iniciativa privada, os responsáveis pelas distribuições daquilo que nós arrecadamos a nível nacional, estadual, municipal, e fôssemos os responsáveis pela distribuição dessa renda, desse tributo, talvez o país seria um outro. É uma pena que esse dinheiro, infelizmente, você tem que recolher, tem que passar por mãos de pessoas inabilitadas, incapazes e pessoas mal intencionadas, né? Também, né? Mal intencionados e pessoas interessadas em trabalhar no governo para que ele possa atirar renda. Na verdade, é o seguinte, enquanto iniciativa privada se estiver ausente, nós vamos enfrentar esses problemas. Nós recebemos no dia de hoje o senhor Aparecido Marrone, que nos deu essa brilhante entrevista, a qual agradecemos, e fica aqui o convite para sempre aqui estar presente, para falar da sua empresa, das suas participações, das suas atividades.
Senhor Aparecido Marrone, muito obrigado pela sua entrevista e fica o convite para outras oportunidades estar aqui com o senhor. Muito obrigado e passo a palavra para o seu despedido final. Eu agradeço sobremaneira o teu convite em poder estar com você e dirigindo algumas palavras ao seu público de Maringá. Acho importantíssimo o teu programa, gostaria que não acabasse nunca, porque é importante você estar fazendo Maringá conhecerem as pessoas de Maringá. E eu também, naturalmente, serei ouvinte, serei telespectador de outras entrevistas suas que muito me interessará. Obrigado mais uma vez pela oportunidade.